Boa noite, meus amigos e ouvintes do canal da Saudade, meus amigos e irmãos, meus colegas de trabalho que assistem o canal da Saudade, uma boa noite, que Deus te dê um bom descanso. Não perca a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar, ontem nós estudamos sobre deixa eu ver aqui que eu me esqueci. O título. O título é A Justiça e Vida. Foi o que nós estudamos ontem, Justiça e Vida. E hoje nós vamos continuar porque nós não terminamos o assunto ontem, porque quando o estudo é grande eu divido em duas vezes para não ficar muito longo. Mas eu peço a você que assiste o canal da Saudade, que você dê um like, toque no sininho de notificação, que você compartilhe, que você ajude o canal da Saudade. Porque é a palavra de Deus. Quando você aprende e transmite, Deus se agrada do seu trabalho. Aprenda a palavra de Deus e ensine outras pessoas. Porque ela é de grande valor para cada um de nós. Tudo que Deus fez e faz por mim e por você é porque Ele sabe que é bom para nós. Ele sabe que é grandioso os ensinamentos dele para cada um de nós. E nós precisamos, meus irmãos, buscar esse ensinamento, esse aprendizado. Eu já fiz a oração e você precisa aprender. Como sempre digo, o fim dos tempos está próximo. É tempo de nós começarmos a arrumar nossas malas para essa viagem maravilhosa rumo a Canaã Celestial. É uma bela viagem porque você vai ser levado pelos próprios anjos de Deus, acompanhado com Jesus Cristo, essa viagem que você vai fazer rumo a Canaã Celestial. E é por isso que você precisa se preparar para esta viagem. Alguém chegou com Jesus Cristo uma vez e disse assim, a palavra de Deus diz lá em São Mateus 19, verso 16 em diante, diz assim, e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Entendeu, meus irmãos? Jesus disse para aquele moço, era o jovem rico, se você quer entrar na vida, você quer dar a vida eterna, guarde os mandamentos. E ele perguntou quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhes então o jovem, disse para Jesus, tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Jesus disse a ele, se queres, porém, ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem
e segue-me. E tendo o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Mas o conselho de Jesus, ele está dizendo, pega as tuas riquezas, maltrate os outros, humilhe e engane. Não. Ele falou, se você quer ganhar a vida eterna, guarda os mandamentos. Ah, Senhor, mas eu tenho feito tudo isso, então vai, vende o que tu tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Meu irmão, ele não disse para ele dar e ficar sem nada. Ele conheceu que aquele jovem era um jovem rico que não ajudava ninguém. Era orgulhoso. E ele disse, queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, lá em João 12, verso 50, a pergunta diz assim, que declarou Jesus serem os mandamentos de Deus? Qual foi a declaração de Jesus Cristo mostrando que seriam os mandamentos? Ele disse assim, eu sei o seu mandamento é vida eterna. Então, o mandamento de Deus é vida. Quando nós fazemos, nos esforçamos para obedecer a lei de Deus, que são os mandamentos, que muita gente diz que não tem mais valor porque está no Velho Testamento, esses mandamentos que muitos cristãos que se dizem pastores não querem que você guarde, a palavra de Deus diz que ele é a vida eterna. É através dos mandamentos de Deus, a obediência aos mandamentos, que você encontra a vida eterna. Por que o mandamento? Porque é ele que diz para você não roubar, para não matar, para não adulterar, para não dizer falso testemunho contra o seu próximo. Então, os mandamentos são esses, que você e eu temos que obedecer para herdar a vida eterna. Que declara Jesus Cristo, o profeta Jeremias. Jeremias 23, verso 6 diz assim, e este será o seu nome, com o que o nomearão. Senhor Jesus, justiça nossa. Esse é o nome de Jesus. Esse é o nome dado a Jesus Cristo, que é o meu Salvador, o teu Salvador. Jesus, justiça nossa. E que se declara ser Cristo? São João 14, 6 diz o seguinte, ele mesmo, Jesus Cristo, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitos de nós queremos ir ao Pai por nós mesmos. A nossa ignorância tenta se transformar em sabedoria, pensando que assim nós enganamos a Deus. Mas Deus não se deixa enganar. E o que é recebido a justiça? Como é recebido a justiça? Romanos 5,17 diz o seguinte, porque pela ofensa de uma só morte, reinou por esse muitos mais o que recebem
a abundância de graça. E dá o dom da justiça, e reinarão em vida por um só, que é Jesus. Então, meus irmãos, o pecado reinou em toda a humanidade. E pelo homem só entrou o pecado no mundo. Mas Jesus Cristo veio para nos liberar do pecado, para nos libertar, para nos dar o privilégio da salvação. Mas é que nós somos rudes. Nós queremos fazer a nossa vontade e não a de Deus. E depois nós queremos que Ele nos salve da nossa maneira. E isso é muito difícil acontecer, meus irmãos. Não vai acontecer. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está escrito em Romanos 6, verso 23. Capítulo 6 de Romanos, verso 23. Como é concedida a vida eterna? A palavra de Deus responde lá em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, desde que você e eu busque Cristo em nossa vida, obedecendo os mandamentos de Deus. Eu dizer que eu sou cristão e não viver o cristianismo, eu estou mentindo. Eu dizer que eu guardo os mandamentos e não me esforço, eu estou mentindo. Então muita gente está com a Bíblia na mão e está mentindo, dizendo para você que tal coisa não é mais preciso guardar, tal coisa não é mais preciso guardar, porque Jesus veio abolir. Essas pessoas que não têm conhecimento para te explicar a verdade como ela é. Eles são responsáveis pela sua perdição. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos em qualquer... Abriu a porta de uma igreja ali, nós corremos para lá. Mas você sabe se aquela igreja Deus está lá? As profecias dizem que tem pastores que vai se perder com a igreja inteira. Ele porque pregou a mentira para você e você porque acreditou. Rejeitou a verdade para acreditar na mentira e não será salvo. Pois bem, o que Jesus disse, o que Deus disse para Moisés? Como sendo a base da justiça. E será para vós outro, e será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos. Quando nós tivermos cuidado de guardar todos os mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado, então aí nós fazemos parte do reino de Deus. É pela obediência aos mandamentos, pela palavra de Deus, é que nós herdamos a salvação. Você e eu precisamos obedecer, precisamos confiar em Deus. Quando nós ficamos distorcendo uma coisa e outra para facilitar o nosso lado e queremos facilitar aquilo que Deus não mandou, nós estamos perdidos. E a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 6, verso 25, que será para vós outros quando tivermos cuidando
cuidado de fazer todas as coisas e guardar os mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como eles têm nos ordenado. Nós precisamos examinar as Escrituras acuradamente, meus irmãos. Porque muitos mercenários estão por aí com a Bíblia na mão ensinando errado você. A doutrina tem que ser explicada para você, você tem que estudar a palavra de Deus para você se decidir diante de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas primeiro diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Você precisa crer. Não é eu te chegar contigo e vamos para a igreja que lá vai ter isso, vai ter aquilo, aí você vai. Aí chega lá e eles fazem um monte de artimanha para te enganar. E você acredita porque não tem conhecimento. Pois bem, o que indicou Jesus como sendo essencial à vida eterna? Está lá em São Mateus 19, 17, diz assim: e ele disse-lhes: por que me chama de bom? Foi quando o jovem rico chamou ele de bom mestre. Por que me chamas de bom? Bom só existe um. Só existe um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, meu irmão, guarda os mandamentos. É o conselho de Deus para mim e para você. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. É através da obediência, guardar os mandamentos, Deus não te obriga a guardar. Porque você é dono do seu próprio nariz. Você escolhe a quem você quer ir. Meu irmão, só existe dois caminhos, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Se você escolher o caminho da salvação, você tira tempo para estudar a palavra de Deus, você ora, você busca Cristo em sua vida. Mas se você não acredita, você vai para qualquer lugar que lhe for mais agradável. Deus não chega com chicote em você, dizendo ou você me aceita ou apanha. Não. O Satanás te mostra um monte de coisa errada para você se engraçar e não querer nada com Deus, porque o Satanás está te mostrando vantagem, está te mostrando bebida, está te mostrando droga, está te mostrando prostituição. Esse é os ensinamentos de Satanás para a destruição da tua e da minha alma, se nós formos atrás disso. E é por isso que nós temos que buscar Deus em nossa vida. A palavra de Deus, ela é verdade presente. É justiça e vida. Mas se você não se agradar da palavra de Deus, se você não tiver interesse por ela, nem eu, simplesmente estamos perdidos. E é por isso que o canal da Saudade está sempre aqui te mostrando, trazendo para você alguma coisa boa que te chame a atenção, para que você tenha o desejo de herdar a vida eterna. A cidade está pronta, meu irmão, para mim e para você. O caminho está aberto. Se você não andar por esse caminho, se você não atentar para esta cidade, você vai ouvir a gente falar, vai ouvir falar,
Mas como o mundo te chama a atenção, você não tem interesse pelas coisas de Deus. E no fim, a sua alma vai ser destruída pelo fogo que vem para queimar o pecado, porque você não quis abandonar o pecado. Meu irmão, eu só tenho uma coisa para te dizer. Jesus te ama. Jesus te ama, meu jovem, minha senhora, meu senhor. Jesus te ama. Se Jesus não tivesse amor por mim e por você, se Deus não amasse a cada um de nós, Jesus não tinha sofrido na cruz do Calvário aquilo que ele sofreu por mim e por você. Aquilo ali, aquele sofrimento, foi por amor. Aquele sofrimento foi porque ele sentiu pena de mim e de você. E ele sabia que se não fosse pelo sangue de Cristo, nem eu nem você tinha oportunidade da salvação. Por isso que Deus permitiu que o seu filho sofresse, para que você não viesse se perder. Então, meu convite para você, meu irmão, minha irmã, aceite Cristo como seu eterno Salvador. Mas preste atenção aonde você vai aceitar. Qual é a doutrina? O que é que estão te ensinando? Para você não estar com a Bíblia na mão discutindo religião com os outros porque não tem conhecimento. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Desculpa se eu falei alguma coisa que você não gostou, mas a palavra de Deus é assim, você não tem que gostar. Você não tem que gostar. Na palavra de Deus você ouve o que gosta e o que não gosta. Porque a voz é minha, mas quem fala é Deus através da sua palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde e te proteja. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, da minha família e da sua, da minha alma e da sua, e nos perdoe e nos guarde para o seu reino. Aceite Cristo como seu eterno Salvador. É o conselho e o convite do irmão Francisco para você. Meus irmãos, até o nosso próximo vídeo, nosso próximo estúdio. Irmão Francisco, como sempre, vai ficando por aqui. Eu e a saudade. Boa noite.